Vamos aplaudir ao Senhor. Aplauda a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Abre tua Bíblia comigo. Ainda de pé no livro de 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Vamos ler versículo 37, 38 e 39. E depois nós vamos entender um pouquinho sobre Elias. Aleluia. 1 Reis, capítulo 18, versículo 37, 38 e 39. Eu passo a ler. Responde-me, Senhor. Responde, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no vento. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus. Repita comigo: só o Senhor é Deus. Mais uma vez: só o Senhor é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar. Senta, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Queridos, vamos falar um pouquinho hoje sobre Elias, profeta Elias. Elias foi um profeta que Deus usou para profetizar a escassez de água em Israel. E isso Deus ordenou a Elias que profetizasse, dissesse a Acabe e a rainha Jezabel, que foram os reis da época, reis muito maus, por sinal, porque Acabe era israelita, mas Jezabel não, e ele tomou uma mulher que não era do povo de Israel e casou com essa mulher. E essa mulher, ela idolatrava Baal, um deus falso. Um Deus de pedra, um Deus que não fala, que não ouve. E o que aconteceu aqui? Elias profetizou e disse que haveria escassez, que não haveria mais chuva em Israel. E assim aconteceu. Então Deus disse para Elias: Elias, vai te encontrar com o rei Acabe, porque eu vou mandar chuva. Acabe estava querendo a cabeça de Elias, porque Elias já havia profetizado contra ele. Jezabel queria a cabeça do profeta Elias. Elias já estava marcado e prometido de morte. Então, quando Elias recebeu da parte de Deus a ordem que ele deveria voltar e novamente encontrar com Acabe, Elias tremeu na base, mas obedeceu o Senhor. Então, passou aquele tempo de seca. Elias foi de encontro ao rei Acabe, e a Bíblia diz que havia um homem chamado, perdão aqui, gente, Obadias. Obadias era um servo do rei. Obadias foi de encontro, foi fazer alguns trabalhos externos ao rei, para o rei, e ele teve um encontro com Elias,
E Elias disse assim: Obadias, você me leve na presença de Acabe, porque eu preciso falar com ele. E Obadias disse assim: Elias, tu queres que eu morra? Porque o rei Acabe está procurando por todos os reinos, e ele já tens a tua cabeça prometida de morte. Se eu ir de encontro ao rei e disser a ele que eu te encontrei, e após isso Deus te levar para algum lugar e você não ir de encontro a Acabe, eu morrerei. Então Elias olhou para Obadias e disse: Obadias, fique em paz, porque eu estou dizendo que vou cumprir a minha palavra, vou me encontrar com Acabe. Então Elias assim foi e fez. De imediato, quando Acabe soube que Elias estava novamente ali, Acabe foi imediatamente ao encontro dele, já chegou, olhou Elias e já disse assim: tu és aquele que tem feito muitas confusões em Israel. Porque na verdade Elias era um profeta muito ousado. Era um homem que Deus mandava, ele obedecia. Deus falava, ele obedecia. Doa quem doer. Doa quem doer. Ele sempre falou a verdade. E foi um profeta que profetizou duramente. Palavras duras. Não eram palavras doces. Palavras boas de ouvir. Eram palavras duras. Então ele já estava julgado de morte. E o que aconteceu aqui para nós entendermos e resumirmos a história? Elias olhou para Acabe e disse: olha, não sou eu que faço confusão em Israel, mas quem faz é você e o seu pai, que idolatram a Baal. Aí Elias, muito ousado, profeta de Deus, olhou para Acabe e disse assim: faz assim, você tem 450 profetas de Baal. Você tem 400 profetas que comem na mesa de Jezabel, que era a rainha Má. Ok? E eu sou o único profeta de Deus. Ei, escutem aqui. Deixa lá que Deus está trabalhando. Prestem atenção aqui. Eu sou o único profeta de Deus vivo, porque Jezabel havia mandado aniquilar todos os profetas de Deus. Então, Acabe, vamos fazer assim, vamos subir ao Monte Carmelo. Você leva os 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas que comem na mesa de Jezabel, e eu vou em nome do Senhor. E manda o povo de Israel para subir o monte também, para que eles testifiquem. Elias olhou e disse assim: sabe o que vai acontecer aqui? Cada um vai pegar um novilho, um bezerro, e cada um vai construir um altar ao seu Deus. Mas ele olhou para Israel e ele olhou para aquele povo e disse assim: estou perguntando a vocês hoje, até quando? Até quando, Israel, cocheareis entre dois senhores? Se o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel é Deus, com letra maiúscula, amém, irmãos? Sirvam a Deus, o Deus de Israel. Mas se Baal é Deus, sirvam a Ele. Mas chega de cochear entre dois caminhos. Elias deu um ultimato ao povo de Israel: ou há de agradar um e aborrecer o outro, ou há de aborrecer um e agradar o outro. Deus quer falar com a igreja, quer falar comigo, quer falar com você. Será que nós estamos trilhando dois caminhos? Estamos em cima do mundo? Estamos agradando a Deus em alguma parte, mas uma parte de nós agrada a Satanás. Uma parte de nós, o pé nosso caminha dentro da igreja,
ao desafio. Subiu um monte, separando o animal, o novilho. Elias olhou para aqueles 400 profetas e disse assim: olha, já que vocês são a maioria, inicie com vocês. Ou seja, ele disse assim: nós vamos matar um novilho, nós vamos preparar o altar ali para aquele animal ser sacrificado, mas nós não vamos atear fogo. Escute, não coloque fogo no altar. O Deus que ouve dos céus, o Deus verdadeiro, vai mandar fogo. Que coisa linda, gente. Eu imagino a cena. Eu consigo visualizar o monte e o desafio deste homem de Deus, desafiando aqueles 400 homens que serviam um Deus falso, um Deus de matéria, um Deus que não tem poder para nada. E um único remanescente, um profeta de Deus, praticamente sozinho, porque o povo de Israel precisava ainda de uma prova. O povo de Israel não estava 100% do lado de Elias. Escute, às vezes você está sozinho, às vezes você está numa multidão assim, e às vezes só você crê no milagre. Isso é para você nesta noite. Creia, Ele vai mandar fogo do céu. Oh, calabasco. Olha isso, este homem aqui, este Elias, este homem de Deus, sozinho nesta situação. Comece por vocês, profetas. 450 contra 1. Passo a bola para vocês. E aí começou. Os 450 profetas de Baal prepararam o altar ali, prepararam o animal que seria sacrificado e começaram. Começou de manhã. E este clamor que eles fizeram seguiu durante o dia, até o meio-dia, e foi até a noite. E eles dançavam em volta do altar e clamavam: Baal, Baal, escute, Baal, manda fogo, Baal, mostra que tu és Deus. Nada, silêncio. Oh, glória! Desde quando Baal escuta? Ele não escuta. Ele não é um Deus. Ele não é o nosso Deus. E aí, no meio-dia, o Elias, o profeta de Deus, olhou e disse assim: gente, clame mais alto. Talvez ele esteja dormindo. O profeta Elias, com ironia, começou a zombar aqueles 450 profetas. Clame mais alto. Talvez ele tenha ido fazer um passeio. Fale mais alto, porque ele não está escutando. E aqueles homens, aqueles profetas começaram a se retalhar. A Bíblia diz que eles começaram a se cortar, porque era costume deles. O diabo é tão sujo, o demônio é tão sujo que ele faz esse tipo de coisa, faz as pessoas se machucarem, cortarem a sua própria pele, tirarem sangue de si. Desde quando o nosso Deus faz isso com alguém? Nosso Deus é amor. Nosso Deus cuida de nós. E aqueles homens começaram, a Bíblia diz que eles começaram a se retalhar até sair sangue. E aí Elias continuou e passou de nada. O altar deles sequinho, a carne ali esperando, não veio fogo, não veio nada. Nada. Elias olhou e disse assim: homem de Deus. Homem de Deus é assim, é usado no Espírito. Homem de Deus não teme. Homem de Deus, tudo aquilo ele fala e ele faz o que Deus manda. Não é no seu eu, não é na força do seu braço, mas o homem